Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de terça-feira. É uma terça-feira, dia 10 de março de 2026, uma terça-feira que está com uma temperatura bem gostosa. Passando aqui, depois de um tempo, sem gravar vídeos mais longos, né? Porque parece que as pessoas estão querendo realmente aqueles vídeos mais curtos, chamados shorts aqui no YouTube, e nós temos gravado isso. Mas presta atenção, lá não tem nenhum tipo de explicação daquilo que eu vou explicar aqui hoje, tá? Existem algumas pessoas que só querem a bênção, e isso eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir que estão caminhando para o inferno, mesmo quando recebem ou fazem uma oração de pedido de bênção. Porque não existe bênção para quem não está cumprindo aquilo que está determinado na Bíblia. Não existe. Não adianta você ficar tentando tapar o sol com a peneira numa situação que você pode até maquiar uma situação pensando que Deus vai atender, mas Ele não vai atender. Sabe por quê? Porque para recebimento de bênção precisa necessariamente de uma obediência, tá? Aquele que faz, aquele que confessa, aqueles que mantém a sua integridade, o seu relacionamento com Deus, recebe as bênçãos. E aqueles que não recebem. É fato isso, que às vezes a gente fica pensando ou tentando colocar uma situação que não é verdade, não adianta. Então eu oro para aqueles que estão em conformidade com aquilo que Deus planejou para ele, né? Daquilo que está no centro da vontade de Deus, eu faço oração, mesmo sabendo que muitos que estão lá ouvindo não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus e só querem a bênção de Deus. Então, eu sei que aqui nessa live não tem ninguém nesse momento que é assim, né? Então, eu vou falar com vocês hoje a respeito de uma situação que muito está complicando há muitos dias aí, e nesse tempo todo que nós deixamos de gravar, também está aparecendo pessoas com problemas e muitas pessoas com problemas. Então, eu quero falar com você primeiro a respeito de uma situação que sempre, em todos os momentos, a gente precisa dar esses alertas. O alerta primeiro, para que você não faça a caminhada entre 10 e 16 horas. Esse é o primeiro alerta. Por quê? Porque se você caminhar entre 10 e 16 horas ou fizer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, você pode ser ou pode ficar desidratado e pegar uma insolação, tá bom? Esse é o primeiro. Os outros dois dizem respeito à sua casa, tá? Dengue e escorpiões estão dentro dos domicílios na maioria das vezes. As pessoas que estão sendo infectadas, elas são infectadas dentro das próprias casas. Aí quando o pessoal das zoonoses vai na casa do camarada, ele acha lá o pernilongo e acha também os escorpiões dentro da casa, criadouros dentro de casa. Então, o que é o negócio? Presta bem atenção. Fazer limpeza da sua casa. A limpeza vai diminuir em muito. Vai evitar? Vai evitar que você tenha aqueles que são gerados dentro da sua casa. Isso não quer dizer que você vai estar blindado, ok? Não é assim. É que você vai evitar de produzir mal para si mesmo. Mas se outro, faça a sua parte. Se todos, cada um fizer a sua parte, limpar a sua casa, ninguém vai ficar com dengue, ok? Ninguém vai pegar dengue. O problema da dengue é que quando ela é hemorrágica, ela pode te matar. Então a dengue mata sim. Outra coisa, vamos aqui nos ater a essa situação. Dengue, o mosquito da dengue, que é esse Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Nenhum dos três tem sintomas bacanas. Mas o problema da dengue é que quando ela se torna hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Então, presta atenção. Tem gente que não, dengue não mata, não. É só uma febrezinha. Não. Se você tiver uma doença, se você já tiver um problema, se você já estiver enfrentando, a gente fala
que às vezes a gente usa alguns termos que a gente não deveria usar, né? Ainda se você já tem uma enfermidade, né? Se você já tem problemas de saúde, você pode agravar muito com a dengue hemorrágica, tá? E pode não reverter e vir a óbito. Pode sim, tá? Outra coisa, o escorpião, ele vive em lugares sujos. Em lugar onde você vai olhar e vai ter lá uma telha, um tijolo, uma madeira, uma lata velha, um negócio lá jogado lá no fundo, que é aqueles escombros de material de construção que você nunca vai usar, tá? Só vai servir para criar escorpião, bichos, lagartixas, lá vai criando um monte de problemas aí, né? Vai criando e aí depois cobra, pode criar sim, pode criar muitas baratas, porque o alimento predileto do escorpião é a barata. Então, presta atenção aqui. Limpa a sua casa e você vai ficar livre de escorpião e de pernilongo que você gera dentro de casa. Esse Aedes aegypti, se você não tiver nenhum tipo de criadouro dentro da sua casa, você vai diminuir em muito, muito a possibilidade de você ter dengue. Isso não quer dizer que você vai estar vacinado ou não. Já tem a vacina, tá? Mas você pode pegar a dengue, mas você não foi quem gerou esse mosquito, tá bom? Dado esse recado, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Existem pessoas descartando móveis e utensílios, coisas de madeira, em lugares que não deveriam descartar. Continuam fazendo. Parece que o tempo passa e as pessoas não obedecem, né? E aí vem aquele pessoal que não gosta muito de ver essas coisas jogadas, e eu também não gosto, mas ela se vê no direito de colocar fogo. Aí piora a situação, porque o ar fica ruim, nós não conseguimos respirar sabiamente, né? Ou do jeito que precisaria respirar normalmente. E aí fica aquela situação assim, quem gerou esse problema e não tem um problema respiratório, não vai ter que ir na UPA. Mas se o camarada tiver um probleminha de saúde, um problema respiratório, vai parar na UPA, por causa da fumaça, por causa do cheiro. Então, primeira live aí do retorno, né? Avisando você que tem esse costume, isso é crime e você pode ser multado, tá? Você pode ser multado. E não interessa se você está na cidade, se está no meio do mato. Se colocou fogo, você pode ser multado, crime ambiental. Beleza? Dados esses recados, deixa eu só falar com você aqui agora, é bem rapidinho. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que às vezes as pessoas estão olhando e pensando assim, mas eu não tenho culpa. Tem sim. A maioria das vezes, quando acontece das pessoas escolherem o lugar errado, o caminho errado, presta atenção, a Bíblia está falando que inversão de valores tem um problema grave. Alguém já disse acertadamente que a gente não escolhe aquilo que colhe, nós escolhemos a semente que plantamos. A colheita não é escolha, você vai colher aquilo que plantar. Por isso que a Bíblia diz que ninguém se engane. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Vai colher. Então, presta atenção. Inversão de valores, quando você chega numa situação dessa imagem aí. Eu fiz essa imagem aí com cuidado para poder mostrar uma estrada de terra do lado esquerdo e uma estrada asfaltada, bem arrumada do lado direito, mas que também tem alguns agravantes nessa situação. Quando a pessoa chega nesse entroncamento, ela precisa escolher para onde ela vai, não é? Ela vai para lá ou vai para cá. E aí você pode ficar pensando assim, onde que a pessoa errou? Onde foi que nós erramos? Onde que a nação, alguém está gritando aí, onde a nação brasileira errou por estar passando por problemas e dificuldades do jeito que estamos passando. Presta atenção aqui nesse versículo
É muito bom você olhar isso aqui, ó. Ai daqueles, ó, ai dos que ao mal chamam bem, ou ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Isaías, no capítulo 50, versículo 20, que está escrito isso daí. Ai. E esse ai é um puxãozinho de orelha naqueles que costumam olhar para uma situação que é má e dizer que é boa, para um caminho que é ruim e dizer que é um caminho bom. Mas a Bíblia alerta que há caminhos para o homem que parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Por isso você tem que ter o discernimento que vem de Deus, porque no coração, se você for mexer com coisas do coração, sentimento, estou sentindo, cuidado, seu coração é enganoso. Enganoso é o coração do homem. É enganoso. Pode ser que ele vai te dar uma direção e essa não seja uma direção correta. Por isso, você precisa de Deus. Abriram a oportunidade para a gente voltar e fazer essa live com explicações para que a gente possa falar para você aquilo que está na Bíblia. Isso é Bíblia. Eu não tenho culpa. Tá? Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal. Aqueles que olham para uma situação que era boa e está falando que é ruim. Você olha para uma pessoa que é boa e está falando que ela não presta, que ela é má. Ou que você olha para uma pessoa que é má e fala que ela é boa. Ai de você que está fazendo isso, que torcem. Ai daqueles que querem gerar essa controvérsia, esse problema. Por quê? Porque você vai ter que colher os frutos dessa sua escolha. Os que fazem da escuridade luz, tá clarinho, não tá dando para enxergar nada e tá falando que tá clarinho. Não tá bom e tá falando que tá bom, né? E da luz, escuridade. O cara tá vendo que tá bom, tá legal, tá jóia desse jeito, mas não gostei, não quero saber. É isso que anda acontecendo hoje, na maioria das vezes, na nossa sociedade, e as pessoas estão achando que Deus não está vendo. Presta atenção que Deus está vendo. Existem pessoas que estão sim fazendo essa troca, tá? Então presta atenção, você que anda falando mal de pessoas que são boas, ou falando que pessoas boas são pessoas más são boas, cuidado. Essa troca você vai ter que colher o fruto. Aqueles que estão falando que o doce é amargo, ou que o amargo é doce, cuidado. Uma hora dessa você vai ter que provar disso que você está escolhendo. Então, essas escolhas, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Essas escolhas e caminhos são o ponto crucial da onde nós chegamos para poder tomar as decisões, tá? Aonde a gente chega e fala assim, agora o negócio ficou feio. Tem gente achando que é o fim da linha. E não é. Não é. Pode ficar pior. A estrada que às vezes não tem asfalto pode ficar esburacada. A estrada que às vezes não tem asfalto, não tem buraco, ou que está aí capengando, já ela pode ter um deslizamento de pedra. Então presta atenção. Cuidado com aquilo que você escolhe. E agora eu chego no ponto que eu quero falar com você. Vou tentar fazer com 20 sim, tá? Presta atenção aqui. Você não pode se abster de fazer a escolha a respeito de Jesus Cristo e a respeito da eternidade. Não tem uma segunda chance, tá bom? Voltei para poder falar isso para você. Não tem segunda chance, não vai ter um purgatório. Não vai. Você não vai reencarnar para poder melhorar. Não vai, tá bom? Pode ficar bravo, pode falar o que você quiser. Não vai retornar para poder fazer algo melhor, para poder galgar uma situação melhor. Não. Você precisa aceitar Jesus Cristo hoje. Você precisa aceitar em vida.
sem aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai ao céu. Entendido? Você precisa declarar com a sua boca, você precisa falar, tá? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas presta atenção aqui, ó. Se você não falar, se você não falar com a sua boca que você quer aceitar Jesus Cristo para o mundo espiritual inteiro ouvir, você não vai ser salvo. É a Bíblia está dizendo isso, tá? É para mim ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí parte da pessoa agora. Quem crer e for batizado será salvo, tá? Mas o será salvo é de Deus. Ele não mente. E ele falou que aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se com tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Essas coisas as pessoas não querem escutar. Elas querem escutar que Deus vai abençoar. E Ele vai. Ele é bom, Ele abençoa. Mas existe aquela situação de que você precisa fazer a sua parte. Não vai cair nada de graça na sua cabeça. E não fique com essa ideia de que depois eu vou reclamar. Vai reclamar para quem? Vai reclamar para quem? Fica fazendo as coisas erradas e quando aparece alguém que fala a verdade e não te cobra nada, você não quer aceitar. Mas depois você paga para alguém falar para você algumas mentiras que vai afagar o seu ego e que você vai achar que está tudo lindo, maravilhoso. Mas a realidade é que se você não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não vai ao céu e você não vai ter salvação. E não sou eu que estou fazendo, o capelão não coloca regras, tá? Eu só voltei aqui, pedi autorização para poder voltar e falar, porque existem pessoas que estão ingressando no ambiente hospitalar, achando que nesta situação eles são soberanos. Não são. Se você não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não tem direito de ir ao céu. É a Bíblia que está falando. O capelão não tem nada. A única coisa que eu posso fazer é falar para você, te alertar. Não tem uma segunda chance, não vai ter reencarnação e não vai ter, presta atenção, não tem purgatório. Não tem purgatório. Põe isso na sua cabeça. Não tem purgatório. Todo dia levanta. Não tem purgatório. Eu tenho que fazer agora. Não tem purgatório. Não vou conseguir se não for através de Jesus. Não vou. Põe isso na sua cabeça. Fica fácil. E aí você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? A oração. Normalmente eu oro por muitas pessoas. Tudo relacionadinho, tudo certinho. Mas como nós estamos voltando hoje e nós estamos numa situação de tentar reaver esse tempo e ver como é que vão reagir, não, muitas pessoas, eu não tô dizendo que não tem, ao vivo tem um monte de gente, tá? Muita gente. Então, só que na maioria das vezes ficam depois questionando, o capelão falou que eu não vou para o céu. Não. Estou dizendo que para poder ir no céu você precisa de Jesus. Se não entrar pela porta que é Jesus, você não entra no céu. O caminho que é largo conduz à perdição. O caminho estreito ele leva ao céu. Às vezes é apertado? Às vezes é difícil? Também. Às vezes é uma situação que te incomoda? Sim, é verdade. Eu não vou tirar esse direito de você de pensar que o caminho para o céu existia, a gente cantava um hino que fala, o caminho é estreito. O caminho é estreito e apertado, é a porta. Se você não aceitar. Então, todos esses que estão nessa relação, eu vou orar agora, uma oração por todos. Mas amanhã, havendo possibilidade, a gente volta para poder falar, tá bom? Vamos orar? Isso, ora aí você também. Isso, faz aí a sua oração. Se você tem uma relação, você fala os nomes.
E eu vou orar aqui. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos esses que fazem parte dessa nossa relação. Existem pessoas que estão nesse momento enlutadas, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial para uma porta de emprego, aqueles que estão empreendendo nesse nosso país. Eu oro por todos eles, pelas autoridades e por todos eles que fazem parte dessa relação. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles, que possa convencer da justiça, do pecado, do juízo, que o teu Espírito Santo esteja fazendo esse trabalho na mente e no coração de cada um deles. Eu falei a tua palavra, entreguei conforme eu tenho as minhas limitações, mas o Senhor é um Deus que pode fazer, pode mudar esta situação na vida dessa pessoa neste exato momento. Ainda que as palavras sejam duras, mas são palavras curadoras, saradoras e que podem mudar a história e a eternidade de cada uma dessas pessoas. Que elas possam reconhecer que o capelão não tem nenhum tipo de relacionamento fora de Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo que nós encontramos a liberdade e o direito de salvação. Por isso, eu oro para que eles também tenham esse discernimento e que procurem fazer a decisão, tomar a decisão certa neste exato momento. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, uma grande terça-feira para você, que seja de bênção, que seja de paz, que seja de alegria, que toda opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação sejam repreendidos em nome de Jesus da sua vida, da sua família, e todos aqueles que estão em volta de você possam ver a bênção do Senhor repousando sobre a sua vida, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, fique em paz, fique com Deus.